que faz parte de um evento nacional, em homenagem ali à 20ª Semana Nacional de Museus. Então, nessa semana, está acontecendo em todo o Brasil, em várias universidades brasileiras, em várias entidades culturais, uma série de iniciativas em homenagem, então, a essa 20ª Semana Nacional de Museus. Então, a proposta desse evento, um evento de extensão, que tem o apoio do SECA, do Grupo de Pesquisa STED-OPR, do qual faço parte, da Secretaria de Cultura e do Museu da Imagem e do Som. Então, a gente queria agradecer também o apoio da Secretaria Municipal de Educação, e contamos aqui com a Clenilza e a Elisiane, já estiveram conosco hoje de manhã. Hoje de manhã nós tivemos já uma abertura aqui com muito compartilhamento, e o objetivo, então, é fazer, além de fazer uma reflexão, um diálogo com aqueles interessados em estar pensando a ideia de valorização dos espaços de memória. E nós estamos aqui com um projeto de organização do Museu Universitário. Então, esse evento ele está dentro desse movimento de reunir interessados, produtores culturais, professores, educadores, divulgadores de ciência, em torno dessa ideia de organização de um museu universitário na UniOeste. Ele já existe como projeto, mas ainda não um espaço físico, mas já encaminhando aí a ideia de um museu virtual, por exemplo. Então, este evento ele vem nesse sentido. De manhã, então, nós tivemos aqui a presença da Silvia Maria Soares do Prado, diretora do museu. Ela não pôde estar, ela está em outro compromisso nesse momento, segundo ela, vem ainda agora à noite participar com a gente. Nós tivemos uma mesa hoje de manhã. Agora à noite nós teremos, então, uma mesa, que daqui a pouco eu vou apresentar. E amanhã pela manhã nós teremos também uma outra mesa aqui, nesse mesmo lugar, e todos já estão convidados aqui, com a presença do professor Assir Dias, do SECA, o Tiago Machado, que é museólogo da Prefeitura Municipal de Toledo, agradecendo também o apoio da Secretaria Municipal de Educação da vizinha cidade de Toledo, que esteve conosco de manhã, e também a Ariane Costa, da Secretaria de Cultura do município de Marechal Cândido Rondon, e ela é do Museu Histórico Padre José. Então, ou seja, nós estamos nesse movimento aqui, agradecendo a participação também dos alunos de graduação, de pós-graduação, professora Suzana, professora Suzana, onde é que ela está? Tá ali. Professora, obrigado. Ela que trabalha a disciplina de História da Educação 2 de manhã, à noite, professora? E eu trabalho a disciplina de manhã, com a turma do 2º ano, e ela também está aí envolvida nesse trabalho também com a gente, apoiando. E acho que o nosso desafio principal aqui, lutar contra o esquecimento, a necessidade de valorização da memória histórica, é nesse sentido que este evento se coloca. E nós queremos avançar aí. Bom, como vocês sabem, a partir de segunda-feira, a UniOeste foi deflagrada uma greve ontem, como todos aqui já sabem. O evento está mantido, em razão da greve, começa a partir de segunda-feira, e é o momento da gente pensar, inclusive, o papel da universidade, a função social dessa instituição e valorização dos espaços de memória e de articulação com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria de Cultura, com outros espaços de memória, que a intenção é exatamente reunir um grupo. Isoladamente fica mais difícil implementar. Então, nós queremos aqui, nessa semana, hoje, amanhã, nesses 2 dias, então, pensar o que foi feito, algum relato de experiências do que já foi feito em termos de organização dos espaços de memória e sistematizar ações. Ou seja, nós queremos, claro, vamos discutir, vamos compartilhar, vamos dialogar, mas também nós queremos, ao final, amanhã, formular um conjunto de ações. Então, vamos pensando aí, sugestões. Que tipo de ação é possível e factível de implementar no sentido dessa valorização de um museu universitário na UniOeste? Então, é um espaço que está aberto, e nós queremos, inclusive, de manhã foi proposto a organização de um grupo de WhatsApp, já é uma primeira iniciativa aí, outros que virão. E nós vamos passar depois uma lista, eu queria que vocês colocassem o contato de vocês, o telefone, o nome e o telefone, além da lista de presença, para então nós organizarmos aí
né, em breve uma lista e vamos começar a formar esse grupo aí. Então, quem quiser, fique à vontade, né, quem quiser estar fazendo parte desse grupo, o grupo chamado Museu Universitário. O objetivo também assim, vamos furar a bolha, né, vamos sair dos muros da universidade, e esse diálogo é importante, buscando parcerias externas. Bem, então, iniciando a atividade dessa noite, então eu gostaria de chamar aqui, são 3, uma já defendeu o mestrado e 2 que estão ainda mestranda, né? São mestrandas. Bom, inicialmente, então, gostaria de, por favor, né, que chegasse na mesa ali, a Ana Paula Vitali. Por favor, Ana Paula. Palmas para a Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Ana Paula, ela vai abordar o processo de escolarização no município de Corbélia. Ana Paula, então, Ana Paula Vitali foi mestranda em educação aqui na UniOeste, no programa de pós-graduação em educação. É professora, até recentemente, no município de Corbélia, agora é professora do município de Cascavel, não é isso, Ana Paula? Muito obrigado. Vamos chamar também aqui a Amanda Cristina. Falta um outro nome. Amanda, ela vai abordar o movimento estudantil e suas contribuições para a consolidação da UniOeste. A Amanda também ela é mestranda ainda, já qualificou, já é uma mulher qualificada, né, Amanda? Qualificada, e ela vai defender em breve. E ela é professora do município de Cascavel e como é que nasce Corbélia? Corbélia. Ó, a controvérsia. É corbelense ou corbeliense? Fica, né, os gostos aí, né? Fica aí a critério. Então, elas residem em Corbélia e trabalham em Cascavel como professoras da rede municipal. Bem, chamamos também a Deisiane Leite da Silva Santos. A Deisiane, ela vai abordar o tema História da Educação Infantil em Foz do Iguaçu. A Deisiane também, assim como a Amanda, ela é mestranda em Educação aqui no programa de pós-graduação em Educação. Ela é professora da rede municipal de Foz do Iguaçu, né, Deisiane? Mora em Foz. E agradecendo também os pais da Deisiane, que estão aqui com a gente, né? Muito obrigado pela presença. Desculpa o nome. A Salete. A dona Salete e o senhor Deuclésio, muito obrigado pela presença, tá certo? De vocês. E então elas vão estar assim, compondo a mesa, né? Cada uma vai ter em torno de 30 minutos, tá, pessoal, de disposição. Vão apresentar aqui, elas prepararam o material. E a ideia assim, é saber o que vem sendo escrito, o que vem sendo produzido, né, sobre a história da educação regional, local regional. Nesse movimento aí de estar, certamente que os trabalhos delas e os que virão, e os que já vieram aí, certamente que vão compor esse conjunto chamado Museu na UniOeste, né? Pelo menos um fundo chamado História da Educação Regional. Essa é a intenção. Então, eu gostaria de passar a palavra, e depois que elas apresentaram, vamos abrir para algumas perguntas, e a nossa ideia aqui hoje é a gente encaminhar, finalizar por volta das 21h30, 9h30 da noite, em torno disso, tá bom? Para já, eu acho que certamente nossos objetivos estarão sendo atingidos. Então, inicialmente, Ana Paula, depois a Amanda e a Deisiane, tá certo? Então, com a palavra desse microfone, você pode só apertar ele. Ok? Então, fique à vontade. Então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco, então, sobre o meu trabalho. Eu defendi a minha dissertação no mês de julho do ano passado. E um agradecimento, então, ao professor João Carlos pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco sobre o nosso trabalho e também pelo acompanhamento, né, e pelo apoio durante esse processo de pesquisa. Então, a nossa pesquisa tem o título Processo de Escolarização no município de Corbélia, de 1995 a 1982. A escolha desse objeto de pesquisa, então,
surge através do interesse em buscar mais conhecimentos relacionados à história da educação pública e também relacionado à história local. Desde o ensino fundamental, então, nós temos contato, né, com a disciplina de História, e durante o meu processo educacional, durante os meus estudos, foram surgindo alguns questionamentos, e, diante também do meu trabalho, surgiu o interesse, então, em realizar essa pesquisa. Também um dos objetivos, né, em pesquisar isso é a valorização da história local, da história do município e também no ensino fundamental. Também parte da minha atuação como professora na rede municipal de Corbélia, né, fui professora da rede municipal por 10 anos. Nesses mesmos 10 anos, atuei aqui na rede municipal de Cascavel. Então, durante as formações pedagógicas, vão surgindo vai surgindo a necessidade de buscar mais conhecimento e também a valorização, né, e não cair no esquecimento. E também a existência de poucos trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. A pergunta central do nosso trabalho, então, é como ocorreu o processo de escolarização em Corbélia nesse período, né, de 1955 a 1982. O município de Corbélia foi emancipado em 1961, porém, nós temos registros de escolarização desde 1955, quando ainda pertencia ao município de Foz do Iguaçu. Então, como objetivos, nós tivemos compreender o processo histórico da escolarização no município de Corbélia a partir dos determinantes históricos, econômicos, sociais, políticos e culturais. Então, todos esses determinantes, eles influenciaram para que a história ocorresse, né, dessa forma. Examinamos o processo histórico de escolarização no município, investigamos fatos históricos que marcaram cada período ou fase da educação pública, analisamos os fatores sociopolíticos que influenciaram cada momento, identificamos as primeiras instituições escolares do município e tivemos o objetivo de contribuir com estudos também sobre a história local. Como fontes de pesquisa, utilizamos a bibliografia já produzida sobre o assunto, focando na localização, seleção e investigação de documentos históricos. Esse foi um dos grandes desafios da pesquisa, porque todo mundo que já pesquisou história sabe que os documentos não estão lá disponíveis, bonitinhos, organizadinhos. Então, foi um dos grandes desafios, localizar esses documentos, o estado em que esses documentos estavam, a ausência de muitos documentos. Mas tivemos, né, a sorte de localizar atas referente à fundação de escolas, atas de reuniões, diversos termos de doação de terrenos para a construção de escolas, plantas baixas dessas escolas. Localizamos também algumas leis de criação de escolas, de denominação dessas escolas. Em uma das escolas encontrei livro-ponto, desde 1955, fotos de arquivos escolares e também de arquivos particulares. Utilizamos também a questão da legislação, leis federais, estaduais e municipais de cada período que influenciaram no processo de escolarização. Os arquivos visitados foram arquivo da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Educação. No Museu Municipal encontramos algumas coisas. Nos arquivos das escolas municipais e estaduais, setor de documentação do Núcleo Regional de Educação,
acervo do Museu de Imagem e Som de Cascavel e o arquivo da Casa das Irmãs Franciscanas de Corbélia. A minha pesquisa foi realizada, na maior parte, durante a pandemia da Covid-19. Outro desafio, porque nesses momentos de isolamento, de fechamento das instituições, eu precisava estar lá visitando os locais. Então, foi um desafio. Mas também todas as portas estiveram abertas nos momentos, né, necessários. Eu não tive empecilhos. Não, você não pode pesquisar, você não pode adentrar esse assunto. Então, tudo tem o lado bom também. Como referências, então, as principais referências utilizadas foram em relação à história regional. Rui Cristóvão Wachowicz, de 82, de 2002, que fala sobre a história da região oeste do Paraná, o Ângelo Priori e o professor Leandro de Araújo Crestani. Foram referências muito ricas relacionadas à história da região oeste e também relacionada à educação. Em relação à história do município de Corbélia, utilizei bibliografia produzida por pessoas que viveram a história, né, e que se dispuseram a fazer esses registros. Então, a Daiane Perosa tem um livro produzido, não foi publicado ainda, mas ela tem um livro bem interessante sobre a história do município. Elcio Zanato é um dos filhos do Armando Zanato, que é um dos colonizadores com maior expressividade no município. Também escreveu um livro de memórias e conta a história da ocupação do município. E uma monografia da professora Salete Ferretti, de 1994, que aborda essa história. Em relação à história da educação regional e local, eu utilizei os escritos do Ivo Os Emer, do Valdecir Antônio Natti, da Leila Moritz e o livro de memória das Irmãs Catequistas Franciscanas. Eu utilizei registros desde 1956 até 1982. Então, é impossível falar da história da educação de um local sem contextualizar como esse local surgiu. Então, no meu capítulo 1, eu abordo a história do município de Corbélia, então, os percursos históricos. Corbélia, né, o 1.1, Corbélia no contexto do desenvolvimento da região oeste do Paraná. Então, o município, a colonização, ocupação da região oeste do Paraná, ela foi tardia em relação às outras regiões, né, do país e também do Estado. Porém, essa região sempre esteve em disputa desde o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid e Tratado de São Ildefonso, onde a disputa entre Portugal e Espanha fez com que as formas dessa região mudassem diversas vezes. O surgimento, então, da necessidade de proteger essa fronteira, né, e de nacionalizar a região oeste, com essa necessidade surge, em um determinado momento, a colônia militar de Foz do Iguaçu. E, nesse movimento, a região foi sendo ocupada principalmente por imigrantes europeus e por pessoas que vieram de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A nossa região ela foi colonizada principalmente, né, por colonizadoras particulares. Então, os lotes, né, foram divididos aí entre essas colonizadoras, principalmente do Rio Grande do Sul. Então, as características, né, do surgimento dos municípios são muito parecidas. E Corbélia não foi diferente disso, né, não foge disso. A empresa que fez a venda dos lotes, a divulgação, foi a Fundação Paranaense de Colonização e Imigração. E também abordamos, então, Corbélia no contexto nacional e regional, né, como aconteceu essa história.
Então, no capítulo 1, nós analisamos esse processo de constituição e desenvolvimento da região oeste do Paraná e identificando as influências sociais, políticas, culturais e econômicas que permearam o período. Pontuamos elementos históricos sobre a colonização da região e como esse processo influenciou no surgimento de Corbélia. Tratamos nessa análise da influência do contexto político e econômico na educação nacional e regional ao longo da história. Eu trouxe algumas imagens que eu consegui durante a minha pesquisa. Então, essa imagem ela mostra o início do desmatamento, onde, o início do surgimento do povoado, em 1948. Então, a nossa região é muito rica em madeira, e foi nesse contexto que vieram as madeireiras e exploraram bastante a região. Essa imagem mostra uma caravana de paulistas comprando terras em 1955. Então, ainda a região sem muitos recursos. Essa é a primeira casa das irmãs e salão paroquial. Essas irmãs, mais à frente, eu vou abordar como se deu a chegada delas, e a motivação. E essa é uma imagem atual. No capítulo 2, nós abordamos, então, a escola pública no município de Corbélia no contexto do nacional-desenvolvimentismo. Esse capítulo foi construído, então, sobre apontamentos sobre as instituições escolares, a pesquisa em História da Educação. Fizemos um levantamento de toda a pesquisa relacionada à história da educação local, a produção acadêmica sobre o tema, tudo que foi produzido a respeito da história da educação na região oeste do Paraná, a escola pública no Brasil, então, um apanhado desse histórico da educação brasileira, e a escola pública e o desenvolvimentismo no Brasil. Então, nesse capítulo, nós trouxemos ali os acontecimentos históricos, sociais, a respeito do período pesquisado. No capítulo 3, abordamos a escolarização no município de Corbélia. Então, a implantação das primeiras escolas públicas. Encontrei registros, então, que em 1948, a primeira professora que nós temos registro, ela era funcionária da Prefeitura de Foz do Iguaçu, atuava na colônia Sapucaí, e todos os meses ela ia a Foz do Iguaçu receber os seus vencimentos. E nesses registros encontrados, ela relata a dificuldade em relação a espaço, em relação à avaliação desses alunos, acesso à educação. E também nesse capítulo abordamos a história da Escola São José, a primeira escola fundada no município de Corbélia. Os registros da escola são a partir de 1956. Porém, desde 1955, se tem registros de escolarização que acontecia na mesma capela que servia de igreja, servia de escola. Porém, com o crescimento da região e da população desse espaço, foi surgindo também a necessidade de ampliação dessa questão escolar. E foi nesse contexto que as irmãs catequistas franciscanas, que vieram de Rodeio, Santa Catarina, foram convidadas a realizar, a ser as professoras, então, nesse momento. E nesse contexto foi fundada, então, a primeira escola, onde atuavam as irmãs e também algumas professoras contratadas pelo Estado e pelo município de Cascavel. Abordamos, então, a questão também da religiosidade e educação, através dos escritos das irmãs, dos relatos delas,
a grande influência que a Igreja Católica, tem em relação à educação brasileira. E, principalmente, essa influência também tem bastante destaque no município de Corbélia, tanto que, durante 27 anos, essa escola, mesmo depois da municipalização, ela continuou sendo dirigida pelas irmãs. No ano de 2005, a primeira diretora professora do município que assumiu a direção dessa escola. Abordamos também a história da escola Nossa Senhora Aparecida, que foi fundada em 1958, no distrito de Nossa Senhora da Penha. Também é dirigida e organizada por irmãs, porém de outra congregação. E, por fim, abordamos a história das escolas rurais e urbanas nas décadas de 60 a 1980. Eu trouxe algumas imagens também que fundamentaram o nosso trabalho. Então, essa é uma lembrança, uma foto de uma lembrança, datada de 1955, então anterior à chegada das irmãs franciscanas. Essa imagem é da primeira igreja católica, então, onde funcionava a escola também, e as condições ali, a gente consegue perceber a simplicidade do local que acontecia a escolarização. Trouxe também uma imagem atual. Esse registro de classe é do ano de 1955 e ele tem muitas características, assim. Os alunos, os meninos eram separados das meninas no registro, e também no espaço da sala de aula. As turmas eram numerosas. Essa foto, então, é a foto do primeiro jardim de infância do Colégio das Irmãs, ou escola, onde hoje se localiza a Escola São José. A imagem é de 1964. Também a gente percebe a divisão, entre os meninos de um lado, as meninas de outro. Essa é a Escola Nossa Senhora Aparecida, no distrito da Penha, inaugurada em 1958. Trouxe também algumas imagens do Diário de Crônicas das Irmãs Catequistas. As fotos não ficam muito boas, porque o material é bem antigo. Mas foi uma fonte riquíssima da pesquisa. E é interessante a forma como elas foram registrando ano a ano, número de matrículas, acontecimentos, fatos, até a questão da disputa, entre a igreja e a educação, o espaço, a disputa de espaço. Esse também é um livro de registro de classe da Escola São José. Aqui nós temos uma lista de escolas municipais de 1980. Conseguimos levantar também as localidades que essas escolas funcionavam, quem foram os professores em determinados anos. A documentação não estava completa, mas conseguimos bastante informações. Tenho aqui também algumas plantas baixas das escolas rurais, que, na sua grande maioria, eram compostas por uma sala de aula, uma horta, um pequeno espaço de convivência. E esses terrenos eles foram doados por pessoas da comunidade preocupadas, em escolarizarem os seus filhos, os seus descendentes. Aqui uma escola um pouco maior, com 2 salas de aula.
os termos de doação dos terrenos. Então, também, nesse sentido, o arquivo estava bem organizado. E, como considerações finais, então, eu trago que a história da colonização do município, então, ela foi influenciada por diversos fatores. Os movimentos migratórios que possibilitaram a constituição do município contribuíram para a criação das primeiras escolas, localizadas principalmente no campo. E, para entender como se deu a escolarização nesse município, nós enfatizamos o período, né, de 1955 a 1982, considerando os registros, então, da primeira escola em funcionamento. O fechamento, né, no capítulo 3, também nós trazemos o movimento de abertura e fechamento dessas escolas rurais. E esse fechamento ele não aconteceu por mera imposição dos governantes. Ele também aconteceu num período em que 90% da população morava no campo, e com o êxodo rural, com a industrialização, esse movimento foi contrário e as pessoas migraram para as cidades e as escolas se tornaram, essas escolas rurais, elas perderam o seu público. Então, elas foram sendo extintas ao longo do tempo. Eu acredito que é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre a minha dissertação, que a pesquisa em si ainda está em andamento. Também gostaria de agradecer ao professor João por todo o apoio, pela contribuição também na pesquisa, né? E a minha pesquisa, então, é sobre o movimento estudantil e as suas contribuições para a consolidação da UniOeste. E eu tenho como recorte temporal 1990 a 2015. Origens do tema e justificativa. Como surgiu o tema da pesquisa? Eu fui discente da UniOeste no curso de Pedagogia durante os anos de 2014 até 2017. E durante esse período, os estudantes lutavam bastante para conseguir o restaurante universitário. E eu participei de alguns movimentos, de algumas manifestações em prol do RU. Então, sempre foi um tema que me despertou bastante curiosidade. E, ao tentar a seleção para o mestrado, eu fui buscar mais sobre o tema. Então, a gente conseguiu verificar que havia uma lacuna sobre o tema, né? Nós temos dissertações e também teses sobre o movimento estudantil, aqui no município de Cascavel, mas não sobre o movimento estudantil universitário, e de forma mais específica dentro da UniOeste. Então, a gente vem com o objetivo também de preencher essa lacuna. Como objetivo geral, a gente pretende compreender a participação do movimento estudantil no processo de construção histórica da UniOeste. Já como objetivo específico, a gente pretende, então, discutir historicamente o movimento estudantil universitário, que teve uma grande relevância, principalmente no período da ditadura civil-militar, analisar as ações do movimento estudantil na defesa da educação pública, que sempre foi uma pauta defendida pelos estudantes, tanto secundaristas quanto universitários. E também pretendemos identificar as ações do movimento estudantil no período de consolidação da UniOeste. Esse período destacado, né, de 1990 a 2015, ele não foi assim, ao acaso, porque a UniOeste ela tinha acabado de passar pelo processo de estadualização e ali ela estava buscando, então, o seu reconhecimento. E também nós tínhamos o enfraquecimento da ditadura militar ali e o processo de redemocratização do Brasil. Então, nós buscamos responder a seguinte pergunta:
Qual a importância das ações realizadas pelo movimento estudantil da UniOeste no processo de constituição histórica dessa universidade? Metodologias e fontes. Então, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental já existentes acerca do tema. Então, dissertações, livros, artigos, tanto sobre o movimento estudantil, recortando de uma forma prioritária para o movimento estudantil universitário e também em relação à UniOeste. Então, a gente buscou, principalmente nos TED, né, onde ficam as dissertações e as teses, das principais universidades estaduais, como o EPG, o UEL, o UEM, enfim. Também da CAPES, Cielo, Google Acadêmico e também no repositório que eu já tinha comentado. Também relatos orais que a gente conseguiu a partir de ex-integrantes do DCE, recortes de jornais, revistas e fotografias acerca do tema proposto. Nós também encontramos um blog dos DCEs, não são de todos, dos campos da UniOeste. Então, por esse motivo, nós não temos um recorte específico por campus. Nós abordamos a UniOeste o movimento estudantil na UniOeste de forma geral. Os principais autores, no capítulo 1, a gente usa, então, a Forac, Alves, Mendes Júnior, Cunha e Góes, Poerner, Gon, Sanfelice, Fávero, Marx e Campos, Medeiros e Ribeiro. No primeiro capítulo, a gente busca, então, resgatar o histórico do movimento estudantil no Brasil, até o seu período da criação da Uni, né, que foi um fato marcante no movimento estudantil, porque até então ele não era organizado. Como que foi o processo das manifestações durante o período da ditadura civil-militar, até o processo de redemocratização do Brasil e como que eles atuaram. É importante lembrar que durante a ditadura, então, os estudantes eles se manifestavam, se encontravam na ilegalidade. Já no capítulo 2, a gente utiliza Dourado, Bering, Mendes II, Hollenberg, Fontes, Bianchetti, Esguissardi e Freitas. Então, a gente vai abordar ali a questão do neoliberalismo, né, como que foi implantado no Brasil, principalmente nos anos 90, e como que os estudantes eles se organizaram em relação a isso. Porque as políticas que vinham sido trazidas, elas afetavam principalmente, né, na questão da nossa pesquisa, o ensino superior. Então, como forma de se adequar aos moldes internacionais, políticas públicas foram sendo trazidas e implantadas no Brasil. Nós também abordamos como que foi essa questão dos estudantes, principalmente contra essas políticas, né? Já no capítulo 3, a gente entra especificamente no recorte do nosso tema. E para a gente descrever, a gente utilizou Emer, Bobinotti, Cuiava, Schmidt, Brajo, Marx e Pinzan. A Schmidt e a Brajo, elas são egressas aqui do PPGE e elas abordam sobre o movimento estudantil. A Schmidt, ela fala sobre o movimento estudantil, mas ela tem como recorte, então, o movimento secundarista, aqui no município de Cascavel. Então, a gente pretende abordar como que foi... a gente destacou, né, alguns momentos históricos em que os estudantes estiveram na luta, não só por pautas da assistência estudantil, mas também em defesa da educação pública. Eu trouxe também algumas imagens que a gente conseguiu durante o levantamento da pesquisa. Tem algumas imagens que antecedem o recorte temporal elencado. E essa aqui é uma imagem de um ato público dos estudantes da FECIVEL mesmo, e está datado de 1984 e 1985. Essa é uma fonte que eu consegui do Museu da Imagem e do Som. E eu não sei especificamente sobre qual era o motivo da manifestação. Não consegui identificar.
Aqui nós temos uma reunião com os acadêmicos da Festivel, porque desde esse período já pretendia-se, então, a construção do restaurante universitário. Na foto ali a gente pode ver até o ex-prefeito de Cascavel, que era o Jacis Kanagata. Aqui também a mesma reunião, mas a foto é de outro ângulo. Aqui nós temos um protesto dos estudantes da Festivel em frente à Prefeitura de Cascavel devido a verbas para a educação. Então, assim, a UniOeste ela surgiu a partir de... no começo, como haviam... No processo de colonização, quem queria estudar tinha que se dirigir, então, até a capital. O que estava acontecendo estava gerando muito custos, então, para os pais desses alunos. Então, entrou-se em acordo e criou-se, então, a Festivel. Só que, como vinham estudantes de outros municípios, não era, de certa forma, justo, então, que somente a Prefeitura de Cascavel arcasse com os custos. Então, pretendeu-se, posteriormente, unificar algumas faculdades municipais. Então, no caso, a Festivel, que é daqui de Cascavel, a Facisa, que era de Foz do Iguaçu, a Facimar, que era de Marechal, e a Facitol, que era de Toledo. E, posteriormente, a Facibel, que era de Beltrão. Aqui nós também temos outras imagens do protesto. Aqui é outro protesto já. É um protesto dos estudantes em prol do aumento de verbas de 4% para 12%. E aqui já começa, então, sobre a questão da estadualização. Inicialmente, a proposta era federalizar as universidades do Oeste. Então, o que pretendeu-se, né? Eles encheram cerca de 10 ônibus de estudantes, professores, funcionários e foram até Brasília. Chegando lá, o ministro não quis receber e, depois de muita conversa, recebeu e falou que não teria essa possibilidade de federalizar. E, então, ele... como que eu falo? Sugeriu? Não sugeriu, mas é que ele queria mesmo que fosse estadualizado. Então, quando voltaram, eles fizeram uma reunião com o objetivo de estadualizar, então, as universidades do Oeste. Então, as faculdades municipais elas se juntariam e formariam a Universidade do Oeste. Aqui é outra parte da foto, do jornal, desculpa. Aqui a gente já entra no recorte temporal da pesquisa. Na foto a gente tem o ex-governador José Richa, quando ele veio para a inauguração do viaduto da Carelli. Os estudantes receberam ele com faixas, com palavras, gritos de ordem, enfim, pedindo a estadualização. E aí, na foto, nós temos o diretor do Centro Acadêmico de Engenharia Agrícola, onde foi entregue, então, para ele, como se fosse feita uma carta entre todos os estudantes, solicitando, então, a estadualização da UniOeste. A pressão foi tanta que ele estava afastado, porque, se não me engano, ele iria concorrer a senador. Quando ele voltou para Curitiba, então, ele pediu para o governador interino para que fosse, então, feito o pedido de estadualização. À época, também, ele se comprometeu em doar lotes para a construção das faculdades, dos campos da UniOeste. Aqui nós temos um protesto dos acadêmicos de Medicina e Odontologia da UniOeste. Na BR de 277. Também não sei. 96. Espera aí que aqui o negócio saiu. Eu preciso enxergar. Sumiu o trem aqui.
Socorro, vem me ajudar. Eu preciso ver. Aí. Tá, então, aconteceu o seguinte. Em 95 foi feito o primeiro vestibular, depois do reconhecimento, e a UniOeste sendo realmente UniOeste. Foi feito o vestibular, então, e foi incluso esses 2 cursos, Medicina e Odontologia. Só que o Conselho de Medicina e Odontologia, eles entraram na Justiça para bloquear o início das aulas desse curso. A Justiça, então, acatou, e o resultado do vestibular só poderia ser divulgado mediante autorização da Justiça, o que não ocorreu. Então, houve um longo processo ali até o reconhecimento do curso. Como forma de protesto, porque as aulas não começaram, os estudantes de Medicina e de Odontologia, eles resolveram, então, fechar a BR-277, que, como nós sabemos, ela dá acesso às principais cidades aqui da região oeste. Esse foi um dos protestos, porque teve vários. Este foi mais um, que é especificamente do curso de Medicina. Então, iniciou-se as aulas dos 2 cursos, só que o curso não havia ainda reconhecido pelo MEC. Então, como forma de chamar a atenção da população e também de ter o apoio e comover as autoridades responsáveis pela autorização do curso, os estudantes, com o apoio dos professores, eles encheram um caminhão com carteiras e foram até o calçadão de Cascavel, bem em frente à catedral. E ali eles fizeram uma aula, como ali é um lugar de bastante circulação, para chamar atenção mesmo. Depois da aprovação dos 2 cursos, tanto Medicina quanto Odontologia ainda precisava de estruturação para esses cursos, principalmente para a questão da área prática, né, dos estágios. Então, solicitaram, na verdade, ao Hospital Regional de Cascavel, para que esse fosse, não cedido, mas sim que ele fosse administrado pela UniOeste. Então, até as coisas estarem dentro dos padrões, os alunos então tinham aula em salas improvisadas. Para o curso de Medicina, isso ocorreu em 2001, quando então o Hospital Regional de Cascavel se tornou o Hospital Universitário, e para o curso de Odontologia, teve a clínica então, de especialidades odontológicas no ano de 1998. Durante o governo Lerner, a gente também teve bastante manifestações. Tínhamos, então, a proposta de autonomia, entre aspas, das universidades estaduais. E, então, concomitante aos protestos para a estruturação e também para o reconhecimento dos cursos de odontologia e medicina, os estudantes também se desdobravam contra essa autonomia proposta por Lerner. Uma dessas manifestações ocorreu aqui também na BR, onde também foi fechada. Desculpa. Também foi fechada, como forma de chamar atenção, porque eles eram totalmente contra, então, essa proposta de autonomia. Até porque seriam também, de certa forma, privatizadas as universidades estaduais. O governo ele ajudaria com o custo, mas seria mais a questão das mensalidades que pagariam as contas das universidades. Essa fonte é do jornal Hoje, do ano de 2001. Um dia depois, que assim, durante esse período, o movimento estudantil da UniOeste, não tem como falar somente da UniOeste, porque eles se uniram todos. Então, o EN, enfim. E no dia anterior, que teve essa última foto que eu mostrei para vocês, foi concomitante. Então, do mesmo jeito que teve aqui na cidade de Cascavel, teve nos outros locais que tinham as universidades.
No dia seguinte, então, eles foram até Curitiba, também com apoio de docentes e funcionários, realizaram uma passeata no centro de Curitiba, que teve cerca de 3.000 pessoas, e na Alep, né, na Assembleia Legislativa, estava sendo votado a questão da privatização da Copel. Então, eles ocuparam também a Alep. Essa fonte é do jornal Paraná. Aqui nós temos uma manifestação durante o governo do Requião, onde os estudantes eles pediam mais gestão democrática, porque teve uma questão assim da lista tríplice. Então, as pessoas que concorriam para reitor, os 3 primeiros ele poderia indicar, e os estudantes eram totalmente contra isso. E também um dos outros motivos era a assistência estudantil, e de forma prioritária o restaurante universitário. Então, eles receberam o Requião no campus de Toledo, que foi para um... como é que fala? Esse negócio que tem aqui, né? Essas coisas aí. Oficiais que tem aqui. E os estudantes, então, eles aproveitaram essa oportunidade, esse momento, e optaram por esperar o Requião com faixas, e também com palavras de ordem, e alguns até com nariz de palhaço. A partir de 2010, então, a luta dos estudantes da UniOeste foi de forma prioritária a assistência estudantil e, então, o restaurante universitário, que já havia sido, que era pauta desde o período da FECIVEL. Então, aqui nós temos na foto uma reunião de alguns DCEs da UniOeste, que são eles Cascavel, Marechal e Toledo, para discutir sobre um calendário de lutas. Posteriormente, tanto Francisco Beltrão quanto Foz do Iguaçu também se uniram aos protestos. Pouco tempo depois, então, as manifestações começaram, e começaram aqui pelo campus de Cascavel. Aqui nós temos uma imagem da reitoria ocupada. Antes de ocuparem a reitoria, os estudantes passaram pelos corredores da UniOeste, com bateria das atléticas, com nariz de palhaço, com faixa, gritando palavras de ordem, como forma de chamar a atenção mesmo. E aí, devido à proporção que teve essa manifestação no corredor, eles decidiram ocupar, então, a reitoria. Depois, eles distribuíram, então, um cachorro-quente como forma de protesto, simbolizando como se fosse uma inauguração do RU. Cerca de uma semana depois, eles fizeram novamente esse protesto. E assim, ocorria aqui em Cascavel e também nos outros campos, tá? Novamente, em frente à reitoria, dessa vez eles não ocuparam, mas eles gritavam palavras de ordem, e também distribuíram cachorro-quente depois, fazendo bastante barulho para chamar bastante a atenção e pressionar mesmo o reitor. Eu trouxe uma imagem do campus de Marechal, que foi nesse mesmo período, onde eles também fizeram essa questão de passar pelos corredores com faixas, gritando palavras de ordem, e eles também fizeram uma passeata da UniOeste, né, do campus, até o centro da cidade. E aí nós temos, então, no governo do Beto Richa, o corte de verbas, que principalmente eram verbas de custeio, né, que seriam para coisas consumíveis, como material de limpeza, folhas, enfim. Então, junto com os professores e também outros funcionários, eles foram até Curitiba para se manifestar. A pressão deu certo e conseguiram, então, recuar o governo. Na volta dessa manifestação em Curitiba, houve, então, uma assembleia dos DCEs, que foi em Francisco Beltrão, onde eles estavam
eles discutiram novamente sobre o calendário de lutas pelo RU. Então, novamente, eles voltaram a ter como pauta principal o RU. Para isso, todos os DCEs, né, se juntaram, principalmente com os líderes, e vieram, então, até Cascavel, em frente à reitoria, para realizar as manifestações. Depois de ali para a reitoria, na frente da reitoria, eles foram até a biblioteca e ocuparam a biblioteca também. Foram cerca de 300 pessoas, então, que estavam ali na biblioteca, e eles conseguiram, então, uma conversa com o reitor, que ele se disponibilizou a buscar recursos, então, para a construção do RU. Aqui nós temos novamente uma imagem de uma manifestação dos estudantes, onde eles serviram, então, um risoto feito a partir de doações no município de Marechal. Aí depois, esqueci de falar, depois que foi aprovado, enfim, o processo em si da construção do RU demorou bastante. Então, eles fizeram essa inauguração como forma de protesto. Aqui em Cascavel, os líderes do DCE, eles optaram por visitarem a construção da futura instalação do RU para cobrar mesmo mais agilidade no término da construção. A gente consegue perceber, então, que os estudantes da Unioeste eles realmente tiveram bastante participação nesse processo da defesa da educação pública, principalmente aqui na Unioeste, e a gente conseguiu verificar vários momentos históricos em que eles conseguiram, que eles reivindicaram e conseguiram pautas para si mesmo também. O RU foi uma luta de cerca de 20 anos, e ele foi finalizado, então, no ano de 2017, 2 anos depois, né, que acaba sendo o recorte final da nossa pesquisa. Acho que seria isso. Obrigada. Dá uma respirada agora, Amanda. Então, vocês viram aí, né? É um trabalho aí de, né? Ela ainda está numa fase de qualificação, já qualificou, a mulher qualificada, como eu disse, né? Uma pessoa qualificada, e ela agora vai numa reta final para a defesa. Um trabalho aí, né? Intenso aí de arquivos, enfim. Esse é o trabalho, né? Um árduo trabalho de pesquisa em arquivo e levantamento de fontes, né? Para quem se debruça sobre esse estudo regional local. Mas daqui a pouco vamos ouvir a Deisiane, eu gostaria de registrar essa presença aqui da professora, está com a gente aqui. Obrigado, viu, professora, pela presença, Leite, obrigado. E demais que estão aqui. A Silvia, acho que a Silvia, você está aí no fundo, Silvia, vai puxar aqui, Silvia lá do Museu da Imagem do Som, e a Silvia é aquela, também vem acompanhando o evento, é a diretora do Museu da Imagem do Som, ela está parceira deste evento aqui, né? E nesse trabalho, então, como eu mencionei no início, de articulação de forças no sentido de constituição do Museu Universitário. Se agora sai, viu, Neide? Vamos ver. Agora, né? Essa é a intenção, e este evento, assim, é uma contribuição nesse sentido, né? É uma ação. Silvia, quer um minutinho? Eu já passo a palavra para a Deisiane para a gente dar uma respirada aí, né? E aí, só para dar algum recado, algum informe assim para nós, tranquilo? E aí a gente já passa a palavra para a Deisiane. Uma colinha aí. Então, vai lá. Convite. E ela já esteve conosco já desde a primeira Semana Nacional de Museus. Inclusive a Neide participou também, Neide, de uma edição anterior, né? E outros colegas que participaram, e vamos aí, já estamos pensando na quinta semana, né? Estamos ainda já vislumbrando uma quinta semana para o ano que vem. Tem alguma novidade? Então, boa noite a todos e a todas. Gostaria de fazer um convite da Secretaria de Cultura e também de uma produtora, no dia 14,
no domingo, o Ministério da Cultura vai estar trazendo ali no palco que foi montado no lado do Centro Cultural e do Teatro Municipal, teatro e música. Na verdade, se chama Musical Brasil Raiz, dia 14 de maio, às 19 horas, no estacionamento do Teatro Municipal Sefrim Filho. Tem apoio total da Prefeitura, da Secretaria de Cultura. Então, fica o convite para todos e todas. É um espetáculo belíssimo que está sendo apresentado, que vai ser apresentado ali no estacionamento do Teatro Municipal Cultural. Tá ok. Muito obrigado, então, Silvia. Segredo, né? Então, pessoal, a lista de presença, quem ainda não assinou, né? Eu vou estar circulando aí com a Helena, para efeito até depois de certificação, né? Para quem fez inscrição no evento. E, né, pedimos aí mais um tempo para a gente liberar depois os certificados aí do nosso evento. Então, Deisiane, agora com a sua exposição. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Então, como o professor João me apresentou inicialmente, eu moro em Foz do Iguaçu, né, sou mestranda aqui do programa de pós-graduação, do mestrado. Tenho como orientador o professor João, então também meus agradecimentos a toda a contribuição que ele vem tendo nesta pesquisa árdua, que não está fácil, né? Trabalhar com história requer muita dedicação e muita paciência, como a gente sempre fala. E eu venho trazendo, então, sobre a institucionalização da educação infantil em Foz do Iguaçu. É uma pesquisa é uma dissertação que está em andamento, né, indo para a reta final. Então, alguns resultados já foram, alguns objetivos alcançados e alguns estão no caminho. A escolha do tema ele surgiu a partir de um momento que, enquanto professora de um Centro Municipal de Educação Infantil em Foz, eu precisei ter acesso a alguns documentos sobre a educação infantil, sobre alguns temas que eu estava curiosa para entender um pouco melhor, até para melhorar a prática em sala de aula, poder entender, né, os caminhos percorridos. E eu tive esse impasse de não encontrar documentos escritos, publicados, que viessem trazer qual é a trajetória histórica da educação infantil em Foz. E aí, então, a partir desse momento, me surgiu essa vontade, me despertou o interesse de poder estudar aquilo que eu trabalho, né? Poder entender como que chegou a educação infantil da forma que ela está hoje na cidade. Algumas coisas eu sabia, porque, né, meus pais estão aqui, e a minha mãe ela é do primeiro concurso para a educação infantil em Foz. Então, assim, a história falada oralmente, né, conhecida oralmente, a gente conhece, muitos conhecem. Trabalho com professoras também desse concurso, algumas já são até aposentadas, tive contato, trabalhei junto, mas quando se trata em documentos, eles não existem até o momento. E aí, as únicas documentações assim, que nós tivemos acesso seriam realmente a legislação, mas um documento formal, uma dissertação, um artigo, um trabalho, né, uma produção acadêmica não foi encontrada. Então, a introdução, né, desta pesquisa, ela vem trazendo um pouco ali da história da educação infantil em nível nacional e vem trazendo, mostrando como que aconteceu esse processo no Brasil, para depois a gente chegar na cidade de Foz. Então, ele seguiu, né, os modelos europeus, tem a mesma intenção de atender as crianças daquelas mulheres que adentraram no mercado de trabalho. Conforme foi aumentando o número de ingressos dessas mulheres nas fábricas, principalmente, houve essa necessidade de ter onde deixar as crianças. Então, a partir daí, nós já podemos entender que a educação infantil ela parte do assistencialismo, de deixar as crianças em algum lugar para serem cuidadas, até que os pais voltem dos seus trabalhos, principalmente mais focado nas mulheres, até que as mães retornem dos trabalhos. Então, elas eram atendidas em período integral, né, desde o horário da manhã até, às vezes, no período da noite. E, muitas vezes, isso iniciou dentro da própria fábrica, com manifestações dos trabalhadores, com manifestações movimentações sociais, ou envolveu profissionais da saúde, para que essas crianças fossem atendidas. Então, algumas fábricas
elas criaram o seu próprio jardim de infância, ou seria o asilo infantil, para atender os filhos das suas funcionárias, né? Mas nada respaldado na questão legislativa, era somente um atendimento assistencialismo mesmo. Depois disso, nós chegamos no Paraná, e o primeiro jardim de infância no Paraná ocorreu na cidade de Curitiba, também com a questão assistencialista, no ano de 1986. Então, o objetivo geral dessa dissertação é compreender a constituição histórica da educação infantil no município de Foz, no recorte histórico de 1976 a 2000. Depois, mais para frente, eu vou explicar o porquê da escolha da data de 1976. E os específicos, né, contribuir com a pesquisa acerca do tema, uma vez, como mencionado, não se foi encontrado, por meio de um recorte local. Examinar a constituição das primeiras instituições de educação infantil em Foz, então nós vamos abordar somente as primeiras, né, detalhadamente, e de forma geral as outras, mas nós escolhemos iniciar com as 3 primeiras. Discutir os fatores socioeconômicos e políticos envolvidos na organização e estruturação da educação infantil em Foz, e usamos a metodologia da pesquisa qualitativa. Fizemos um levantamento de fontes dentro da biblioteca TED, né, das teses e dissertações da UniOeste e de outras universidades no Paraná, dando foco no oeste do Paraná. Então, nós procuramos em todas as universidades, nas bibliotecas de dissertações e teses, algum material também acerca desse tema. A legislação municipal, estudos bibliográficos, fontes documentais na Secretaria Municipal de Educação, nos Centros Municipais de Educação Infantil e também no Núcleo Regional da Educação, e alguns arquivos particulares. Então, aqui eu trouxe alguns arquivos que foram consultados, que foi o protocolo da Prefeitura, né? Através de protocolo eu solicitei algumas documentações, tanto para a Secretaria Municipal de Educação, quanto para a Secretaria Municipal da Assistência Social, que também pertenceu a essa Secretaria, a Educação Infantil por um período, a Biblioteca Municipal da cidade, a Biblioteca de Teses e Dissertações, o Núcleo Regional, o site de leis municipais, que é o site da Câmara de Vereadores de Foz, os sindicatos, né, que nós temos em Foz o Sindicato Geral dos Servidores Públicos e temos o Sindicato dos Professores. O Sindicato dos Funcionários, que é o SISMUF, ele é mais antigo, porém também não encontrei nenhum documento que viesse respaldar a educação infantil. E o SIMPREF, que é voltado aos profissionais da educação, ele é recente, a partir de 2015. Então, ele também não tem nenhum histórico que antecede essa data. E jornais, né? Procurei jornais da cidade para ver se tem alguma matéria antiga, se eles haviam algum arquivo, e também não houve uma resposta. Então, no início, lá, quando começa a aparecer a educação infantil, é muito apresentada a questão da roda dos expostos, porque as crianças eram muito abandonadas, né? Então, esse é uma imagem de como que acontecia. Essa estrutura ela ficava no muro, né? Era colocada no muro de uma instituição, que geralmente era uma instituição religiosa, eram as irmãs que cuidavam. Esse buraco é onde a criança era colocada e essa roda ela gira. Então, a pessoa que depositou a criança ali, ela gira a roda e faz um barulho. Nisso, a pessoa sai, porque ela não poderia ser identificada. Ninguém sabia quem deixou. Por isso que era feito através da roda, porque ninguém teria acesso a quem deixou. E o muro ele era alto, todo tampado, então não tinha essa visão. E aí girava, quando fazia esse barulho do giro, alguém vinha receber essa criança. Não sei se dá para ler muito bem, mas aqui eu montei uma tabela com as produções acadêmicas que estão norteando, né, essa pesquisa. O objeto de estudo é a educação infantil no município. Então, assim, elas me norteiam na questão da região, né, do oeste do Paraná, no Brasil e também no Paraná em geral. Então, é uma tese e as demais são todas dissertações. A primeira é a tese da Jaqueline Delgado Pascoal, que ela traz a questão da PHC, né, e a educação infantil, assim como a psicologia histórico-cultural também. Aí vem a Paiva, o Silvio Benites, que ele traz... o Silvio Benites ele é um professor da Rede Municipal de Foz, e na dissertação dele ele traz a escolarização da cidade. A história é o histórico da escolarização, porque ele é um professor de ensino fundamental, então ele aborda a questão do IDEB. E dentro, o objeto de pesquisa dele é sobre o IDEB, mas dentro da pesquisa ele traz um recorte histórico da escolarização.
Depois tem a Suziane, que ela aborda a questão do ensino das crianças de 2 e 3 anos em Foz, né, dentro do ICMEIs, e ela traz de forma breve um histórico sobre a educação infantil, porém ela aborda também a partir do plano de carreira, que foi aprovado em 2015. Não tem a partir antes desta data, né, na década de 90 ali não se tem esses dados. A Jussara, ela também traz algumas... aborda um pouco sobre a educação infantil na PHC, mas também ela não tem o objeto de estudo sobre a educação infantil, o processo histórico. Mas, dentro da dissertação dela, ela apresenta alguns dados que está contribuindo para a dissertação também. E assim sucessivamente. Cada dissertação apresenta pelo menos uma parte que pode contribuir com alguma informação, mas o objeto de estudo em si não se foi encontrado. Então, quando eu fiz o levantamento dessas dissertações, é possível perceber que, quando se fala em ensino fundamental e escolarização, ou até mesmo ensino médio, existem trabalhos publicados, existem dissertações, existem artigos, produções acadêmicas, documentos na secretaria, tem a partir do fundamental, a partir ali quando o antigo pré-escolar, ou que é pouco também, mas é a partir mesmo da antiga primeira série, porque o foco sempre foi a alfabetização. Então, a educação infantil ela sempre foi assistencialista e não tinha essa necessidade de escrever, de guardar documentos, né? Então, é um dos motivos também que não se encontra. Então, quando se trata da escolarização e do ensino fundamental, encontra-se trabalhos, mas a educação infantil não. E aí, com isso, para a gente poder saber como as datas de inauguração de cada CMEI, fizemos um levantamento, né, com a intervenção da minha mãe, como diretora de um CMEI, também teve um pouco, né, me ajudou nessa questão, com a autorização da diretora do Departamento de Educação Infantil da SMED, eu fiz um levantamento de data de inauguração de cada CMEI. Então, eu montei uma tabela com os CMEIs existentes até o momento do levantamento, que de lá para cá já se inauguraram mais 3 CMEIs na cidade, mas aí ele não entra porque no momento da pesquisa do levantamento eles ainda estavam em construção, não tinham sido inaugurados. Aí aqui eu trago o nome do CMEI, o nome da diretora e o ano que foi inaugurado. Uma coisa importante também de analisar, quando nós pegamos essas datas de inauguração, eles têm uma data que eles iniciaram os trabalhos, mas muitos desses centros municipais eles foram respaldados pela legislação ou reconhecidos no município a partir da década de 90. Então, às vezes, ele foi inaugurado lá em 76, que é o caso da primeira instituição que nós analisamos, mas ele só foi reconhecido em 97. Então, também tem esse desencontro também de datas. Nós temos uma data, mas na legislação ele está em outra data, por causa desse reconhecimento. E aí, aqui eu trago uma lei de 1914, né, que é o ano de... Qual é a palavra? Emancipação de Foz do Iguaçu, né? Então, assim, em 1914 foi a partir desse momento que a cidade de Foz do Iguaçu virou o município de Foz do Iguaçu, né? Que ele foi colônia militar, na colônia militar teve a inauguração de escolas, que é o Colégio Bartolomeu Mitre, que existe produções sobre o histórico desse colégio, que hoje é um colégio militar, né? Se transformou no colégio militar, no 5º do estado, então ele não é mais Bartolomeu Mitre. É um prédio histórico na cidade, é uma escola histórica no centro da cidade, e então existem assim, produções sobre ele. E aí essa lei ela trata de inauguração de uma escola primária, então se trata já do Fundamental 1, já não está abordando a educação infantil, somente para meninos. Então, uma escola primária masculina. E aí ali a gente já pode fazer algumas análises também do porquê só masculino nessa época, né? Aí eu trouxe uma outra lei que autoriza criar 2 escolas públicas municipais. Então, a partir de 1936. Então, foram criadas 2 escolas municipais. Não atende ainda à educação infantil. Ainda é somente a partir do Fundamental 1. Esta lei é de 1976, que autoriza conceder uma subvenção à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Foz do Iguaçu, que é a APMI. Ela ainda existe hoje
E a PMI, ela atende tanto... Ela é de uma forma filantrópica, podemos dizer assim, que ela tem o lado particular e tem o lado que atende social. Então, são irmãs que cuidam desta associação até hoje. Procurei também essa associação para ter documentos e também não se encontramos, né? Mas daí eu encontrei essa lei de 1936, que é quando ela iniciou o atendimento com crianças na cidade. Essa lei de 1990, que autoriza o Poder Executivo a contratar profissionais. E dentro desses profissionais, na segunda foto ali do lado, tem a de professor, que são 20 vagas. Então, a educação infantil, inicialmente, os profissionais eram contratados por um período determinado. Geralmente, não eram pessoas formadas, né, não são qualificadas para atender, uma vez que a educação infantil era assistencialista. Então, a partir do momento que ela é assistencialista, ela não precisa de pessoas qualificadas para ter esse atendimento. Então, aqui é uma lei que mostra esse contrato. Que muitas professoras que passaram nesse primeiro concurso, que foi em 1990, elas já eram contratadas, já trabalhavam nas creches, né? E aí fizeram o concurso e entraram como professoras. Mas, mesmo com o concurso, não era exigido qualificação, era somente o ensino médio. Então, nós tivemos alguns resultados parciais até o momento. A educação infantil está respaldada pela legislação municipal. Fizemos, então, o levantamento lá das datas e, dentro desse levantamento, né, identificamos os 3 primeiros CMEIs, que é o Soldadinho de Chumbo, de 1976, por isso que o recorte começa a partir desta data, que ele iniciou como um atendimento assistencialista e não era uma verba destinada, não vinha, como que fala? Diretamente, somente da prefeitura, né? Isso. E eles atendiam um clube de mães, é um espaço, né? Depois eu tentei a foto da frente dele ali, eu tenho umas fotos de dentro também. Ele era um espaço que atendia o posto de saúde numa sala, mais por um lado era 2 salas, e depois atendia o clube de mães, tudo dentro de um mesmo espaço. E eram salas com números grandes de crianças para serem atendidas, e ficavam também o dia todo. O CMEI São Francisco. O Soldadinho de Chumbo, Foz do Iguaçu, ela tem grandes regiões. Então, o Soldadinho de Chumbo fica na região do Porto Meira. O Porto Meira ele não é um bairro, ele é uma região, mas todo mundo conhece o Porto Meira. E cada CMEI desse é de uma região da cidade, que é um outro fator interessante a ser analisado. Então, o Soldadinho de Chumbo fica numa parte de Foz do Iguaçu, né, em Porto Meira. São Francisco fica na Grande Morumbi, que também é uma região, tem o Morumbi 1, 2, 3 e 4 bairro, mas é uma região muito grande, tem outros bairros junto. E o terceiro é o Carlos Galto, que é um CMEI também na outra região próxima a Itaipu Binacional, que é a região da Vila C, que a gente fala, mas ele fica na Vila São Sebastião, que hoje também já mudou de nome, né? Em Foz eles fizeram uma mudança de nomenclaturas, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então, cada um fica numa parte distinta da cidade. Aqui é uma imagem, arquivo pessoal, do dia que eu estive em contato com a direção e coordenação do CMEI, em época de pandemia ainda, então não haviam crianças, né? Eu tive um contato... os professores estavam nas instituições, porém eram atendimentos remotos. Então, eu estive, neste momento, no CMEI, era mais para o final do ano, e essa é a frente do CMEI hoje. Só que essa frente não era aqui, era do outro lado, junto com a entrada do posto de saúde. E do lado direito, olhando aqui pela foto do lado direito, hoje tem um posto separado, que antes era tudo junto, né? Então, tem as 2 datas. Ele foi fundado em 1976, porém só foi reconhecido em 1997. Essa imagem é da primeira diretora, então, desse CMEI, também as irmãs do Colégio São José, que é um colégio particular em Foz, mas que também fazia esse trabalho social de atender pessoas em situações de vulnerabilidade, então não eram cobradas mensalidades, mas, assim, por pouco conhecimento que eu tenho do colégio, eles atendiam essas crianças de uma forma separada. Então, também estive nesse colégio, né, mesmo ele sendo particular, por ele ter atendido e feito parte da escolarização da cidade. É um colégio que ele fez parte da construção do Colégio Bartolomeu Mitre, fez parte aí do CMEI Soldadinho de Chumbo, da PMI, que eram as irmãs que atendiam essas escolas junto com os padres. Então, eu também estive nesse colégio e eles também não haviam nenhum arquivo, nenhum documento que comprovassem, né, esse vínculo com a prefeitura.
Então, essa foto foi da professora Marilice, que foi com quem eu consegui contato, que era uma professora já aposentada, mas que trabalhou no CEMEI desde sua inauguração até a sua aposentadoria. E aí ela me forneceu, então, algumas fotos. Então, foram poucas fotos que nós conseguimos, né? Que as pessoas não tinham o hábito de tirar foto, não tinham o hábito de guardar documentos, que é um outro problema que nós temos também nessa questão de documentação. Então, ali do Soldadinho de Chumbo só tem essas 2 fotos, que foi, né, o que eu consegui através de funcionários. A maioria, quando eu procuro, quando eu entro em contato, eles têm a partir de 2000 ou de 2015, que o ápice da educação infantil na cidade foi a partir de 2013, que começou a luta pelo plano de carreira. Então, assim, antes dessa data, não se guardava, não se tirava fotos, não se eram arquivados nenhum tipo de dado. E aí, aqui é a frente atual do CEMEI São Francisco, é o maior CEMEI da cidade, é o maior número de alunos atendidos neste CEMEI, a estrutura dele é a maior, tem, se eu não me engano, 14 ou 15, não, tem 17 salas de aulas, atende desde o berçário até o infantil 5, todos eles, né, do berçário ao infantil 5. Então, o CEMEI seria o CEMEI modelo da cidade, o CEMEI referência, por ser o maior, que atende maior número de crianças, é a maior região da cidade. Então, ele é sempre referenciado. Também é um arquivo pessoal. Do dia que eu estive lá, eu pedi autorização para tirar a foto. E ele foi inaugurado em 1983. Esse CEMEI ele passou por muitas adequações. As crianças foram atendidas até dentro de galpões, para poder ter a estrutura que eles têm hoje, através de reivindicações das famílias, da comunidade. O que eu achei interessante é que todos os CEMEIs eles só tiveram melhorias porque as famílias brigaram por isso e lutaram junto com a comunidade, os professores foram falar com o prefeito, fizeram protestos, manifestações. Pena que não se há registro disso, né? Somente oralmente, só discursos das pessoas que participaram. Então, assim, o histórico é muito legal, muito bonito, muito interessante, mas não tem nada registrado. É uma pena, porque quando você escuta os professores contando, você fica assim admirada de saber, olha, desde quando a educação infantil vem sendo, né, tentando em busca da valorização, e até hoje ainda nós podemos dizer que ela está em busca disso. Aqui é uma placa de uma das reformas que o São Francisco passou. É um arquivo de uma professora que trabalha hoje lá, mas ela também tem arquivos a partir de 2000. Antes dessa data, de 2002 ela tem. Antes dessa data ela não tem nenhum arquivo, mas ela me mandou a foto dessa placa, que foi quando eles fizeram a última reforma do CEMEI. Quando as crianças vieram do galpão e foram atendidas, de fato, na estrutura do CEMEI, que foi cedida o terreno por uma igreja evangélica que ainda tem do lado do CEMEI. Tem a igreja e do lado tem o CEMEI. Então, esse terreno era da igreja e hoje eles cederam para a prefeitura esse terreno. A maioria dos CEMEIs de Foz são terrenos doados, né? Ou cedidos por alguém do bairro, ou uma família muito conhecida no bairro, ou de uma igreja. É sempre um terreno cedido. Então, é da professora Gleice, que trabalha até hoje lá no CEMEI. E o terceiro CEMEI é o Carlos Galto, que inicialmente o nome era Creche São Sebastião, por estar localizado na Vila São Sebastião. E aí também é um arquivo da professora Marta. O CEMEI hoje ele não foi ampliado em nenhum momento, ele tem o mesmo tamanho até hoje, atende o mesmo número de alunos até hoje, a mesma quantidade de sala. Então, ele só teve melhorias, mas não teve aumentos, então ele atende um número pequeno de crianças. E a demanda hoje em dia em Foz para a educação infantil é muito grande, então acaba deslocando para CEMEIs próximos da região. Então, a professora Marta me concedeu algumas fotos que ela tinha guardada. Algumas ela não lembra exatamente a data, mas ela falou mais ou menos, né, de quando que era. Então, aqui a gente pode perceber que a entrada já está diferente. As crianças, a gente vê já a diferença do bairro, né, do atendimento. Hoje, essa aqui é a foto atual, né, do CEMEI. Então, pode ver que ele permanece do mesmo tamanho, não teve nenhum tipo de ampliação. E por que o nome é Carlos Galto? O terreno foi cedido pela família do seu Carlos Galto, um homem muito conhecido no bairro, hoje falecido. Entrei em contato com a família dele, tive contato com o filho, porém, também não se houve nenhuma resposta, né? Mas eu entrei em contato com o filho, porque ele leva o filho dele, que no caso é neto do Carlos Galto,
num CEMEI do outro bairro. E aí eu entrei em contato com a diretora desse outro CEMEI e ela me conversou com ele e me passou o contato dele, mas ainda não tive nenhuma resposta. Aquela insistência, manda mensagem, fica de responder, daí manda mensagem de novo, fica de responder, e assim a gente vai indo. Mas é da família do Carlos Galto, então eu consigo contato com o filho. E aí, por isso que mudaram o nome do CEMEI. Conseguiram mudar para Carlos Galto em homenagem à família, né? Ao dono do terreno que cedeu para a prefeitura para construir a creche. Era uma casa, tanto que a estrutura dela é uma casa. Você entra num corredor e as salas é como se fossem os quartos, a sala. A cozinha da casa é a cozinha do CEMEI. Então, é interessante, é uma estrutura diferente de todos os outros CEMEIs. Aqui é uma foto, né? Dá para ver a quantidade de alunos que eram atendidos, tudo dentro de uma... Aqui é a hora da refeição. Mas você pode ver a quantidade de crianças e a quantidade de professoras. Então, ficava 1, 2 professoras para atender, às vezes, 30, 40 crianças dentro de uma sala pequena. Nesse caso, é o Carlos Galto. Se é uma casa, não é uma sala tão grande, porque é um dos quartos da casa que era a sala de aula. Aqui é um pedaço... É o Dia das Mães, né? Eles fizeram um atendimento para os Dias das Mães, fizeram uma homenagem, e aí as mães entraram em sala para ficar com as crianças. Então, aqui a gente já consegue ver mais ou menos como que era o espaço, como que era a organização. Hoje em dia já não é mais assim. O piso, até hoje, é o mesmo piso, eles não trocaram, para ver como o CEMEI não teve reforma, né? Manteve a estrutura original. Então, dentro disso, nós trazemos algumas transições de responsabilidade da educação infantil. Ela não foi pertencente à Secretaria da Educação desde o início. Em 1990, isso é baseado em documentos encontrados, tá? na legislação do município. Em 1990, ela pertencia à Secretaria do Bem-Estar Social, vinculada à Secretaria da Saúde. Depois disso, ela passou para a Secretaria da Criança, mas não se tem a data de início e término, por isso que está um ponto de interrogação, que eu procurei nas leis, procurei em PPPs dos CEMEIs, não foi encontrado. E depois da Secretaria da Criança, ela passou para a Secretaria da Ação Social. Então, a Secretaria da Criança não existe mais na cidade, não tem mais, foi extinguida. E a Secretaria da Ação Social, que seria a assistência social hoje em dia, que eu também procurei, né, ter arquivos, e eles também não têm. Então, também não se tem um documento respaldado que ano que começou, que ano que terminou. E aí, por isso que fica o ponto de interrogação. A partir de 2005, com o decreto 16.593, né, de 16 de junho de 2005, ela transita da Educação Municipal da Ação Social para assuntos da família para a Secretaria Municipal de Educação. Mas era assim, hoje a Secretaria de Educação é dividida por departamentos. Antes, não. Era sempre mais focado no fundamental. Então, a educação infantil só foi junto com a Secretaria de Educação. Mas ninguém era responsável por ela. E a partir de 2007, com a portaria de 39.276, o Departamento de Educação Infantil foi criado na Secretaria da Educação, e aí esse departamento ficou responsável somente pelos Centros Municipais de Educação Infantil. Então, a partir de 2007, que a educação infantil começa a ter um olhar diferente na cidade. Se a gente for analisar a questão de anos, é recente ainda, né? E ainda existe até hoje, né? Então, hoje permanece essas divisões. E aí chegamos em algumas considerações finais até o presente momento. De fato, existe ausência das produções acadêmicas acerca do tema. Aqui eu quero até trazer que, semana passada, um professor da rede municipal também, de um CEMEI, ele ingressou no mestrado na UNILA. E ele vai pesquisar sobre o homem, né, o professor, o homem na educação infantil. E aí tem um grupo do WhatsApp da educação da cidade, e ele começou a perguntar, gente, qual que é o primeiro CEMEI da cidade? Qual que é o segundo? E eu fui respondendo. Aí eu chamei ele no privado e expliquei para ele por que eu estava respondendo. E aí ele pegou e falou, nossa, porque eu não encontrei nada. Daí eu falei, você quer ficar tranquilo ou você quer ficar desesperado? Aí ele deu risada, eu falei, olha, não tem nada. Infelizmente, eu tenho essa resposta para te dar. Então, assim, eu já fiquei contente, que eu já sei que assim que eu terminar, alguém vai precisar desses dados, né? E aí eu quis trazer esse fato porque aconteceu recente. E ele ficou assustado de saber que não tem. Eu falei, pois é. Falei, se você quiser ir pesquisar, né, vai atrás, de repente você consegue. Falei, mas olha, eu posso te dizer, infelizmente, a nossa educação infantil recentemente a valorização dela. Então, nós podemos também concluir que a institucionalização da educação infantil ela não se difere de outras cidades do Paraná, de outras cidades do Brasil. Assim como todas as outras também começa de forma assistencial.
atendendo as famílias, principalmente as mulheres que entram no mercado de trabalho. E depois, com o tempo, né, vai seguindo as leis, ela vem se transformando através de documentos. Eu até acabei não falando a organização, né? No primeiro capítulo eu trago a história no Brasil, no segundo capítulo eu trago a história no Paraná, com foco na região oeste, e aí dentro disso eu trago também o processo de valorização dentro dos documentos da educação, né? Que seria a MOP, que nós temos aqui na região, a LDB, o ECA. Então, eu trago esse resgate histórico, essa questão da linha do tempo de documentos, a partir de quando que a educação infantil começou a ser respaldada pela lei, que começa na Constituição de 88, mas para ela poder, de fato, ser reconhecida foi na LDB. E, a partir dali, houve as transições. A LDB é de 96, a educação infantil em Foz começou a ter um olhar diferente em 2007. Olha o tempo que levou essa transição toda. Então, ela é respaldada pela legislação municipal. Nós vamos colocar nas considerações finais quais são esses avanços, né, percorridos dentro dos documentos, dentro das leis ali municipais. Então, a gente pode ver que existem os avanços teóricos, avanços documentais sobre a educação, mas pouco avanço na concepção e na valorização dos profissionais. Até hoje, por mais que exista um plano de carreira, que é para equiparar professores do educação infantil e do fundamental, quando a gente trata para analisar, a própria nomenclatura já diferencia. E quando a gente analisa outros aspectos, a gente vê que a educação infantil ainda é um segundo plano. Ele ainda não está, o primeiro plano não é sempre a alfabetização a partir do primeiro ano. A educação infantil ainda não se tem tudo aquilo que precisa. Essa semana até eu estou trabalhando como extensão numa escola, por demanda muito grande da educação infantil. O Infantil 5 precisou usar a estrutura das escolas, então é onde eu estou hoje. A escola, assim, eles solicitam algumas coisas e eles conseguem. Aí a coordenadora responsável por nós pelo primeiro ano, ela veio perguntar se tinha vindo para mim um estagiário, que eu tenho aluno PCD em sala e estou sem apoio. Daí eu falei, não chegou nenhum estagiário para mim. Dela, mas para o fundamental veio. Eu falei, então, acho que você já deve ter percebido a diferença dela. Só olhou para mim assim, eu falei, infelizmente, a gente tem muito ainda o que lutar para a educação infantil em modo nacional, né? Na questão do espaço territorial nacional, não só na cidade de Foz. E essa valorização, então, da carreira dos profissionais, no último mês nós discutimos o plano municipal e vem novamente a discussão sobre a equiparidade de vencimentos dos profissionais da educação, sem a distinção de educação infantil e ensino fundamental, que hoje, quando a gente analisa o plano de carreira, ele ainda existe. Então, ainda tem essa desvalorização, ainda não está totalmente da forma que nós gostaríamos de ver a educação infantil, que é um dos motivos que me fez realizar essa pesquisa, para mostrar que a educação infantil ela é o início e é a base da educação. Então, eu espero, né, que até o final da dissertação, e assim, que seja o primeiro passo do município, que outras pessoas possam vir e continuar esses trabalhos de estudo e pesquisa e levar a educação infantil para todos os cantos que ela necessita, assim como todas as outras etapas da educação básica, né, até chegar ao nível superior. Então, as principais referências é a Alessandra Arce, a Lígia Márcia Martins, o Felipe Arries, Kuhlmann. Kuhlmann, eu cito ele em todos os capítulos, porque ele é um pesquisador da área de História da Educação Infantil, então eu cito ele em todos, eu uso bastante os trabalhos produzidos por ele. E de Foz seria, então, a Suziane, que ela aborda ali o ensino de dos 2 e 3 anos na educação infantil. Então, a Arce, de modo geral, o Kuhlmann também, e a Suziane Souza para a cidade de Foz. Acredito que seja isso. Agradeço a atenção de todos e de todas aqui. Então, tenham uma boa noite. Dona Salete, essa é a Deisiane, né? Bom, assim, né, primeiro parabenizar, né, a Dona Salete, que é mãe da Deisiane, né, o seu pai também está aqui. Assim, a mãe, como vocês viram, a mãe da Deisiane é professora ainda, né, em Foz do Iguaçu. Então, assim, realmente é impressionante o trabalho de fôlego, vocês viram, né, que a Deisiane vem fazendo em Foz. E aquele trabalho, né, Silvia, de rastreamento das fontes. Estamos falando de uma região, imagino que todos vocês já tenham ido a Foz, enfim, né?
É uma região realmente assim, que não há essa memória, essa guarda documental, por uma região ali de fronteira, muitas disputas, muita complexidade ali, né? Enfim, é realmente um trabalho, quando nós nos deparamos, o que a gente ia ter pela frente, realmente, onde estão os documentos? Onde é que eles foram? Eles estão em algum lugar, quer dizer, se é que existem, né? Desapareceram, foram silenciados, foram, enfim, né? Então esse trabalho mesmo de extrema paciência, né? De estar rastreando, ainda continua ainda, né? Continuamos ainda no cerco, né? Aquele trabalho de investigador, né? Que a Silvia mencionou de manhã, de levantar o que é possível aí, né? Onde estão esses documentos e a questão da memória, que é o objetivo aqui, né? Então nós temos alguns minutinhos. E que alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, pode ser comentário, né, para as três, para a Desiane, para a Amanda. Amanda, dá uma respirada, descansou um pouquinho. E para a Ana Paula. Tá bom, pessoal? Estão aí mais uns 10 minutinhos, né, antes da gente finalizar. Professora, por favor. Vem aqui que está sendo filmado. Tá indo, depois vai para a televisão? Não, brincadeira, vai não. Não vai não. Só arquivamento interno ali. Boa noite a todos. Eu me chamo Andréia e me identifiquei muito com a Deisiane, porque a dissertação de mestrado que nós realizamos, né, a professora Mafalda foi minha orientadora no mestrado em Educação em Francisco Beltrão. Nós trabalhamos sobre a atuação do diretor no CEMEIS a partir do estudo de caso de Francisco Beltrão. E como a Deisiane colocou aqui, né, uma das dificuldades foi construir todo também buscar esse acesso às informações dessa construção histórica da educação infantil no município. Então, nós temos também, como Foz do Iguaçu, a forte presença das associações de proteção à maternidade e infância, que lá em Beltrão, em Francisco Beltrão, iniciou, né, com um grupo de voluntários das senhoras, né, que exercia, de certa forma, alguma função também social, né, de destaque no município. E nós tivemos o privilégio na pesquisa de ter a memória viva, que a gente costuma dizer, que a dona Lourdes Aruda, uma das senhoras que foi do prefeito na época que iniciou esse trabalho, ela nos recebeu na casa dela. Então, material que não estava nem na Associação de Proteção à Maternidade e Infância, mas que estava no acervo particular dela, ela nos forneceu para construir esse resgate histórico da educação infantil no município. E lá ficou assim bem presente inicialmente, né, a questão do assistencialismo, também da Secretaria de Assistência Social, o trabalho que foi feito, do grupo de senhoras voluntárias, das famílias que se destacaram nesse trabalho também de início da educação infantil. Muitas começaram em galpões, casas alugadas, né, lugares cedidos pelas igrejas, até ser feita essa construção. Mas, basicamente, quem cuidava dessas crianças inicialmente nesses locais que eram organizados, então, pela Associação de Proteção à Maternidade e Infância, eram mães, né, que às vezes não trabalhavam, senhoras da comunidade, né, que tinham esse perfil também para cuidar dessas crianças e auxiliar. Para depois vir esse trabalho, que acabou só a partir lá em Beltrão, no caso de 1998, quando a assistência social parou, de certa forma, de fazer essa gestão e acompanhamento das antigas creches, e aí ela é transferida, então, a gestão e acompanhamento com contratação de pessoal só a partir de 98. Então, nós fizemos esse resgate, como você traz ali, desde a questão da Europa, depois Brasil, Paraná, até chegar no município. Então, se você quiser dar uma olhadinha, ficou um trabalho muito interessante. Ele é referência hoje lá na Secretaria Municipal de Educação Infantil, porque nós fomos atrás, né, de toda essa parte legal da criação, depois da legalidade, porque o CMEI existia, a creche existia, mas não tinha essa parte da legalidade. Então, foi feito também esse trabalho, e hoje ele é referência e utilizado, né, para várias questões que estão aí, quando precisa dessa parte histórica desse resgate. Então, foi muito bacana a experiência, e assim com resultados bem significativos. E é legal, né, prof. Mafalda, nós estivemos entregando agora o resultado da tese, com outro viés, e aí a secretária disse, nosso trabalho ele é consultado quase diariamente. Então, isso é
o resultado que gratifica todo esse esforço. E é como você falou, né, a base documental, atas, registros fotográficos, e aí nós tivemos um trabalho árduo nesse sentido, mas que foi muito valoroso para a pesquisa. Então, só para compartilhar com vocês. Obrigada. Bom, então, o que nós estamos fazendo então aqui assim, é divulgação científica, que assim, não basta escrever um trabalho, qual seja até dissertação, um livro, enfim. É preciso divulgar isso. Eu mencionei de manhã que tem que tentar fazer chegar isso lá na ponta, né, na escola, divulgar para a sociedade, enfim, os interessados, enfim, vamos dizer assim, alguns utilizam popularizar, disseminar o que é pesquisado. Acho que o evento também, o esforço é esse, furar a bolha, né, possibilitar acessos a isso, o que vem sendo escrito sobre a história da educação local regional. Mais alguém? Professor? Silvia? Vem aqui, Silvia. Está sendo gravado? Silvia, depois, professor. Sim. Mais 5 minutinhos nós já vamos encerrar. Eu só gostaria de parabenizar a todas as professoras que estão aqui trazendo seus trabalhos. Já me identifiquei ali com o do Meinho ali, o da Amanda, dessa pesquisa que ela fez sobre esses movimentos estudantis aqui na Unioeste. Então, tem tudo a ver com o Museu Universitário. Já está para puxar um link aí. Então, achei bem interessante. Ali, ó, eu nunca tinha escutado nada semelhante à roda dos expostos. Então, eu achei assim fantástico. E eu falei, gente do céu, a gente não sabe, né? E esse debate, ele traz sempre alguma coisa nova que nós estamos trabalhando, pesquisando e não sabemos das coisas, né? Então, parabéns para todos. Eu cheguei um pouco atrasada, peguei só um pedacinho aqui, mas dá os parabéns para vocês pelas pesquisas. E é isso, é fuçar, é procurar, é investigar. E eu acredito assim que Cascavel é privilegiado. Tem muita história e muito baú aí guardado com documentações. E você falando de Foz, Cascavel, né, era distrito de Foz do Iguaçu, e eu também procurei alguns documentos lá, procurei vários lugares, liguei, não consegui encontrar nada, nenhum vestígio daquilo que eu estava procurando. Mas é isso, é um trabalho incansável e precisamos cavocar, procurar, instigar, né? E mostrar o que está sendo feito, isso que o professor João falou, publicar. Eu acho que o resultado da Semana Nacional de Museus desse ano vai ter muitos frutos positivos, que já estão aí sendo encaminhados. Hoje surgiu um deles aqui para a Unioeste. Depois vou poder compartilhar com todos, né? Então, gostaria de agradecer ao público, a cada um que está aqui, o professor João, pela parceria com a Secretaria de Cultura. Hoje foi bem puxado, é normal, né? Que você trabalha, vem aqui de manhã, vai de tarde lá, daí fui na reunião do conselho, agora estou aqui, amanhã estarei aqui. Mas é isso, é um esforço, né? A gente precisa movimentar ou mexer o doce, como se diz, né? Então, parabéns para vocês. São vitoriosas. Então, sempre que podemos, nós também, sempre do CBEJA, participamos aqui. Não é a primeira vez que eu venho com a turma do CBEJA aqui, né? E nós agradecemos muito pela palestra, pela comunicação, pelo conhecimento que podemos ter aí com vocês. E Cascavel, igual aquilo que você falou, tem muita coisa para ser vista, para ser resgatada. Estamos fazendo a luta contra o esquecimento aqui. O CBEJA mesmo, nós não temos assim uma pesquisa sobre quando começa o EJA, como foi o desenvolvimento da EJA, os percalços pelos quais passou a EJA. Que hoje nós estamos fazendo a luta para manter a escola do EJA, Educação de Jovens e Adultos, em pé. Mas tem muitos desafios aí. Houve muitos desafios lá para a implantação, mas para continuar também
a gente sempre tem que estar aí com pessoas, sangue novo, né? Sempre está tendo que repor aluno, repor professor, que muitos já se aposentaram, e assim por diante. Então, é muito bonito isso tudo que vocês fizeram. E nós, assim, da educação, sempre tem aquela coisa. E nós, enquanto professores, nós estamos contribuindo para transformar ou para conservar a sociedade, né? Porque ninguém discute o papel da educação. Ela é fenomenal, é importantíssimo, né? Homeschool, bastou vir uma pandemia para os pais ficarem loucos e desesperados para que quando que vai ter a socialização, quando que eu vou poder levar minha criança lá na escola, né? Então a gente passou por tudo isso, sobrevivemos, graças a Deus, por isso estamos aqui. Mas é isso, né? Muito obrigado pelas palestras. E daí, se o professor João quiser dar uma fala aí também, né, sobre transforma, conserva, porque nós estamos nesse debate lá, né? Nós estamos nesse debate lá também na nossa turma estudando. Né? Qual é o papel da educação na sociedade? Né? Muito obrigado a todos. Né? Eu costumo dizer, diz a mãe dela, né? Cordial boa noite a todos vocês aqui presentes. Primeiramente, parabenizo a esse povo por estar aqui alimentando o seu armazém. Eu costumo dizer assim nas palestras que eu faço. 2 ouvidos, uma boca, um crânio e um cérebro, para que ouçamos bem e vamos ouvir tudo, certo ou errado. Mas o cérebro processa para que a boca fale só o que é verdadeiro. Por isso a ciência está hoje desmembrada. Minha área não é a educação, é o oposto, que cada um aqui precisa, saúde. Eu sou do Ministério da Saúde e agora, dia 15, faço 37 anos. Já fiz algumas faculdades e algumas pós. E uma delas eu fiz em educação ambiental. E a exploração dos espaços pela produção, alimento, estabelecimento de ensino, atendimento à saúde, é devido, sim, ao desenvolvimento humano. Então, parabenizo a vocês pelo excelente trabalho dessas meninas, que são determinadas. E o querer não é só poder. Minha falecida mãe falava, estudem que querer é poder. Mas se você não tiver determinação, você não vai poder nada na vida. Dá exemplo a nossa filha. Puxou a mãe, a área da educação. Nossos outros 2 filhos homens fizeram magistério também. Mas desistiram da UNILA para trabalhar e casar. Né? Quem que não vai casar um dia? Né? Então, assim, pessoal, professor, ao senhor também, que é um líder, é um espelho. As demais professoras aqui presentes, professores, vocês acadêmicos ou não, não desistam nunca, porque eu ainda estou tentando voltar a estudar. Por mais que eu já fiz a minha parte na minha vida, mas sem saúde nós também não somos ninguém. Então, o que eu quero dizer? Vocês não são mais nem exemplo nem espelho. Agora vocês são, sim, um fruto que brotou dentro da educação. E não é fácil. Porque educar... Exemplo da minha cidade, onde eu nasci, a Deisiane nasceu também. Cara, lá nós temos 86 etnias catalogadas, diversidade de culturas. Vamos falar só disso aí? É alimento, é falácia, é gíria, é comportamento humano. E aí? E aí? Como é que vai chegar na raiz para implantar esse estudo da educação infantil? Desculpa eu falar, vou falar dentro da minha área ambiental e saúde. Aonde se preocupavam só com os filhos daqueles que podiam deixar seus lá em Curitiba para estudar. E daqueles que não podiam porque tinham o serviço braçal. E daqueles que eram esquecidos dentro da sociedade. Ia estudar o quê? Começou a fazer o quê? Posso falar. Depósito de criança. O assistencialismo. Como nós também temos depósito de humanos. Depósito humano por quê, Deoclésio? Porque a nossa sociedade é negra. Depósito humano por quê? Vou dar um exemplo, a Copa do Mundo que aconteceu no Catar. Acompanharam a reportagem? Aqueles coitados sem estudo, sem sabedoria,
Morreu mais de 3.000 braçais lá para fazer aquele luxo. Isso é saúde, isso é educação, o que é isso aí? Agora, quando se cria lutas de projeto para implantar a educação infantil, para mostrar desde criança ali para o ser humano que ele tem que evoluir com sabedoria para poder fugir desses agravos. Acontece tudo o que vem acontecendo. Então, parabéns a vocês que estão aqui ouvindo. Nunca desistam. Que querer é poder, sim. Mas ser determinado para conquistar a tua sabedoria e pôr em prática é seu. Não é do professor e não é dos seus pais. É seu. E isso eu aprendi com a minha falecida mãe. E é o que a gente tenta hoje passar para os nossos filhos. E está aqui ela que dá orgulho. Porque seguiu a mãe dela. O pai já era... Dos meus 37 anos de serviço, 25 anos eu fiquei trabalhando fora em 180 municípios do Paraná. Para olhar pela saúde. Mas a saúde é a base para a educação. E aqui eu estou com um exemplo muito bom e bonito. E mais uma vez, parabéns a vocês docentes, que tenham também a paciência e a disposição de abandonar o seu nicho, o seu habitat, para ouvir o filho dos outros, orientar eles para poder alcançar e almejar aquilo que desejaram, que é descobrir o porquê da situação. Obrigado pelo espaço e obrigado a vocês por me ouvirem, tá? Tenham sucesso. Bom, Deise, nós estamos juntos aí orientando, né, no trabalho que quase 2 anos, né? Eu não conhecia pessoalmente os pais dela, né? Conhecendo hoje, e aí eu estou entendendo e vocês também entenderam, né? Por que né? Qual foi a base da Deisiane, né? Por que ela se expressou tão bem, né? Na exposição, como é que ela articulou toda a exposição dela? Então, assim, parabenizar a Deisiane, aos pais dela, né? E tem uma escola aí, né, de aprendizado, né, Silvia? Né? Então, ela vem de uma base aí, né? Olha a base, como é que é forte. Então, né, a Deisiane, a gente percebe assim, quanto que ela vem crescendo também no sentido dessa pesquisa do amadurecimento. Pô, e com as palavras do Deoclésio, pessoal, eu acho que vamos encerrar, né? Eu não sei se alguém queira fazer mais uso da palavra, mas, enfim, eu acho que fica, né, esses ensinamentos também, né, que o senhor colocou aqui para nós, e agradecendo a presença de todos vocês, mais uma vez, agradecendo. Clenilza, mais uma noite aí, né? Valeu, né? Lisiane, demais, Silvia, valeu no dia, né? E convidando amanhã, às 8h30 da manhã, obrigado, Hélio. O Hélio foi nosso aluno aqui também, na pós, fez mestrado com a gente, né, Hélio? Sempre está por aqui, um parceiro também das atividades. E amanhã, então, 8h30 da manhã, pessoal, nós estaremos aqui, com a mesa também muito interessante, né? Muito aprendizado, muito compartilhamento de conhecimento, muita divulgação, que vai abordar também a questão do museu, da lembrança, da importância do museu e a relação do museu com a educação e a escola e a sociedade. Tá bom? Meninas, Deisiane, muito obrigado mais uma vez. Amanda, valeu. Obrigado pela presença. Ana Paula, né? E pelas contribuições de vocês, e certamente que vai compor aí, né, um futuro aí, um fundo aí sobre história da educação no futuro museu aqui. Esperamos que seja logo organizado. Muito obrigado a todos vocês, boa noite. E amanhã nos veremos aqui novamente aqui no nosso evento. Boa noite a todos.